E aí, gente, tudo bem? Eu sou a professora Clarissa Moraes, sou professora de temas educacionais aqui do Educare. E hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai trabalhar questões sobre temas educacionais, tá bom? Mas antes de a gente começar as questões, eu quero dar alguns avisos. Primeiro, tem outros vídeos, assista nossos outros vídeos aqui no canal. Tem vídeos sobre matemática, português, sobre legislação e também tem vídeos sobre temas educacionais. Então, a gente tem uma bateria de vídeos sobre alfabetização, sobre gestão, sobre PPP, que é muito interessante que você assista, comente, tá bom? E se você gostar desse conteúdo, dessa aula, eu peço que coloque aí seu joinha, seu like e também mande para os seus amigos, enfim, para as pessoas mais próximas de você, porque aí todo mundo se ajuda, beleza? Então vamos lá. Olha, hoje a gente vai abordar sobre Consulpan, a banca Consulpan, porque aí é uma banca que vai ter alguns concursos, né? Se você é do Ceará, provavelmente vai ter algum curso, né, de horizonte, enfim, então você já pode ir se preparando, beleza? Ó, hoje eu peguei 3 questões com temas distintos para a gente poder trabalhar, tá bom? Então se prepara, pega teu caderno, tua caneta e vamos lá. Olha, o primeiro a gente já começa com a alfabetização. Inclusive, tem vídeos aqui no canal sobre a alfabetização. Eu dou dicas, né, de leitura sobre o tema. Também fala sobre a psicogênese da escrita. Então, recomendo sim vocês olharem os vídeos antigos do canal, tá bom? Bom, essa questão é de 2019, tá? É de um concurso que aconteceu lá em São Paulo, que pergunta sobre os métodos de alfabetização. Vamos lá. Os métodos de alfabetização podem ser divididos em analíticos e sintéticos. Assinale a opção que apresenta apenas métodos analíticos. E aí você me pergunta, né? Mas Clarissa, o que são métodos analíticos e sintéticos? Gente, uma dica é o seguinte: a história dos métodos de alfabetização separam esses dois grupos, os métodos analíticos e os sintéticos. Os sintéticos são os métodos que vieram, né? Primeiro, né? São os, os mais antigos, tá? E são os métodos que partem que iniciam, né, a partir, né, através das partes, das unidades menores, e essas unidades podem ser uma sílaba, pode ser um fonema, pode ser uma letra, e a partir daí o estudo vai se evoluindo para chegar numa palavra, no texto, numa frase, tá bom? Já os métodos analíticos são os métodos mais recentes, os métodos que exploram o significado, tá? É muito interessante que o que vem sendo abordado na alfabetização tem um significado. E são métodos que trabalham o todo para ir para a parte. Ou seja, eles vão trabalhar a frase, eles vão trabalhar um texto, eles vão trabalhar a palavra, para depois ser decomposta e chegar nas unidades menores, tá? Essas são as grandes diferenças dos métodos analíticos para os sintéticos. E aí temos algumas alternativas, e a questão que é os métodos analíticos. Vamos lá? Qual seria para vocês? Tadadadam. E aí? Bom, a nossa questão é a letra D, que palavração, sentenciação e global são os métodos analíticos. Palavração, parte da palavra, sentenciação da sentença e global do texto. Eles trabalham essas unidades para depois, né, decompor e chegar nas partes menores de uma palavra, tá bom? Seja fonema, seja letra, seja sílaba, certo? Então, marca aí, letra D. A próxima é sobre Libânia, sobre as tendências pedagógicas. Um assunto assim, bem comum em concurso, tá? É uma questão 2022. Vamos lá. Libânio
classifica as pedagogias em dois grandes grupos, pedagogia e pedagogia progressista. Tais tendências são de grande relevância, pois permitem ao educador a articulação e autodefinição teórica sobre suas escolhas filosóficas e educacionais, visando sustentar práticas docentes. Tendo em consideração as tendências pedagógicas da educação, associa a primeira coluna com a segunda. Então, basicamente, a gente vai ter que separar o que é pedagogia liberal e o que é pedagogia progressista, tá bom? Então, se você está atenado, está sabendo, vai ser bem fácil responder essa. Vamos lá. Pedagogia tradicional, tendência tradicional, seria a tendência liberal, né, que seria um, ou a tendência progressista? A um, né, gente? A libertadora seria progressista. Renovadora progressista seria a um, a pedagogia tradicional, né? A pedagogia liberal, como a questão coloca, número 1. Crítico social, 2. Tecnicista, 1. Renovadora não diretiva, é a 1, tá? Então, temos a questão letra C. De todas essas, apenas a libertadora, ela tem uma tendência progressista e a crítico social também tem uma tendência progressista. Lembrando que quando eu penso em uma tendência progressista, é porque eu levo em consideração o contexto, o valor social da educação. Eu pego as questões sociais, econômicas, enfim, e coloco para a sala de aula. As outras, a tendência liberal, a tendência da pedagogia tradicional, ela está muito mais focada na dinâmica da sala, no sentido de ser muito mais ausente do contexto social. Ela não traz essa perspectiva do contexto social. Quem faz isso é a progressista, tá bom? É a tendência progressista. Então, nossa questão é a letra C. Por último, temos uma pergunta sobre o universo, enfim, do desenvolvimento, tá? É aquela parte que une os teóricos do desenvolvimento. A pergunta é o seguinte: dentre as diversas abordagens estudadas, a inatista se destaca por possuir como característica. Então, veja, a gente tem algumas abordagens. Tem uma abordagem empirista, a gente tem uma abordagem inatista, a gente tem uma abordagem mais ativa, né, que seria uma perspectiva construtivista. A pergunta é sobre a inatista. Qual seria, né? Qual é a sua maior característica? Vamos lá, vejam aí o que vocês acham. Essa é bem fácil, né? A inatista, gente, ela acredita, ela defende nas características que as crianças, enfim, que as pessoas, que os sujeitos nascem, tá? Então, nesse caso, seria a letra B, que diz o seguinte: ao nascer, já teríamos na herança genética as qualidades e capacidades básicas do ser humano. Então, a inatista, ela defende muito isso, a nossa capacidade, né? A ideia é que já nascemos com algumas capacidades. Então, a ideia de conhecer através de uma posição mais ativa, através da interação, já não é muito por aí, porque a ideia é que as nossas estruturas cognitivas já estejam formadas nisso, numa perspectiva inatista, tá bom? E assim encerramos mais um vídeo, né? Agora um pouco mais ativo, vamos dizer assim, porque eu estou trazendo questões. Então, se você tiver alguma dúvida, gente, coloca aqui nos comentários e pode falar com a gente, né? Com o Educare pelo Instagram, que é o educare.ce, ou então até mesmo comigo no meu Instagram de pedagogia, que é o Pedagogia e Informação, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa aí o like, comenta, manda para os amigos, beleza? Vamos lá, espero que vocês, né, continuem os estudos e rumo à aprovação.